uma das maiores lendas da história do boxe, que já tá aposentado, tá pensando em movimentando o cenário do boxe, falando que vai voltar a lutar mesmo com 46 anos de idade. Será que é verdade? Hoje você vai conhecer a história do Manny Pacquiao, um dos maiores de todos os tempos. Após uma carreira histórica conquistando 8 títulos em categorias diferentes, o Pac-Man tá pensando em retornar aos rings em 2025. E é claro que a gente vai fazer uma projeção do futuro dessa grande estrela do boxe, mas nesse vídeo a gente vai focar em contar a história do Manny Pacquiao, um dos maiores lendas da história do boxe. Vamos conhecer um pouquinho mais da sua infância, como que foi o cartel amador dele e o cartel profissional, para você se inspirar numa das maiores lendas da história do boxe. Tudo isso do nosso jeitinho. Prazer, eu sou Johnny Vicari, criador do canal Esquiva Falando, e nesse vídeo você vai conhecer a história de Manny Pacquiao. Manny Pacquiao nasceu em dia 17 de dezembro de 1900 lá nas Filipinas. A infância dele foi marcada por muitas dificuldades e bem fortes, porque é um país bem pobre. Ele chegou a viver um tempo nas ruas e vendia pão para poder ajudar a família deles, até que então começou a praticar boxe também para se defender, e aí ele nem podia imaginar o que poderia mudar com ele. Me lembra muito a realidade de países mais pobres como o México ou até mesmo o Brasil, que a única saída para alguns jovens é o esporte. E esse foi o caso dele. Ele começou no boxe profissional aos 16 anos de idade. Sobre o Manny, ele era tão leve que ele tinha que colocar no bolso dele alguns pezinhos para poder bater a categoria que ele ia lutar, que era dos mini moscas. E ele tinha uma desvantagem física clara, que ele era muito pequeno e muito magro. Mas mesmo assim, o Manny Pacquiao demonstrou muita agressividade, muita agilidade e velocidade nos seus primeiros anos lutando. E a gente chega lá em 1998, com apenas 19 anos de idade, ele conquistou seu primeiro título mundial ao derrotar o tailandês Chathai Sasuku. Eu boto esses nomes aqui mesmo que eu não consiga falar, mas vocês estão entendendo, a gente vai botar aí na tela para você, que todos nós conhecemos. Pacquiao seria o primeiro e o único a conquistar cinturões em 8 categorias diferentes do boxe. Você não sabe muito bem como que funciona aqueles vários cinturões WBA, WBC, WBO? Cara, a gente já fez um vídeo aqui no canal, então se inscreve para não perder, e eu vou deixar esse vídeo para você assistir depois também. E a gente vai falar nesse vídeo porque o Manny Pacquiao não é só um astro no boxe, mas ele destacou muito também na sua carreira política. Você sabia disso? Ele foi eleito senador de Filipinas e criou diversos projetos sociais. Me lembra muito aqui que há uns brasileiros, grandes campeões, que tentaram ir pra política também. Mas mesmo assim, no seu auge da fama, com muito dinheiro, ele sempre foi um cara extremamente humilde, nunca deixou as suas raízes de lado. E isso fortaleceu ainda mais a imagem de Manny Pacquiao como um herói nacional para as Filipinas. Mas pra gente chegar até lá, o fim da sua história, a gente tem que voltar antes pro cartel amador de Manny Pacquiao. Conhecer a história antes desse boxeador profissional tão fantástico que ele foi. Mas eu sei que se você luta boxe, você tá provavelmente procurando uma sapatilha de qualidade que não rasgue no seu primeiro mês de uso e que caiba no seu bolso. E aí eu queria te apresentar as sapatilhas da Tofanin, uma marca que produz aqui no Brasil mesmo, e a sapatilha deles é menos que R$300. A qualidade é muito boa, tem nessa cor vermelha, azul, branca, preta, e com o cupom FALA você garante mais 10% de desconto. É uma sapatilha de extrema qualidade, eu utilizo elas, por exemplo, e minha sapatilha nunca rasgou, é extremamente confortável. Eu vou deixar o site da Tofanin para vocês conhecerem na descrição e utilizar nosso cupom de desconto caso você queira adquirir uma sapatilha nova para os seus treinos. O seu cartel profissional, que começou aos 16 anos, são elas 62 vitórias, sendo 39 por nocaute, 8 derrotas e apenas 2 empates. Esse número ainda é mais impressionante quando a gente lembra que ele lutou em 8 categorias de peso diferentes, enfrentando desde os leves até os meio moscas. Isso aqui é surpreendente porque é uma diferença na composição corporal muito grande para um atleta. E ele já enfrentou nomes fantásticos da história do boxe que eu tenho certeza que você conhece, por exemplo, o Oscar De La Hoya, o Miguel Cotto, o Rick Houghton, por exemplo, o Keith Truman. Essa última, inclusive, é interessante porque tem um fato curioso. Essa luta aconteceu em 2019, lembrando que ele começou ali a carreira perto ali de 98. Ele se tornou nessa luta o campeão mundial de boxe dos meio-médios mais velho da história aos 40 anos de idade. Lembra muito a história que a gente contou do campeão mais velho da história do boxe, que foi o George Foreman, que já ganhou o documentário aqui no Esquiva Falando. E mesmo assim, a sua última luta foi 2 anos depois, em 2021, contra Yodegers Ugas. Pacquiao perdeu por decisão unânime em uma luta onde ele claramente já não estava no mesmo ritmo que nos tempos áureos. E logo depois ele anunciou a sua aposentadoria para se dedicar à vida política. Mas nós sabemos agora que essa aposentadoria não está durando tanto assim. Apesar dos poucos atletas conseguiram manter tanta constância, enfrentar tantos adversários de elite por tanto tempo quanto o Pacquiao
Pacquiao fez, mesmo em categorias diferentes. Agora esse pedaço do vídeo a gente vai dedicar para falar do estilo de boxe do Manny Pacquiao, tentar quebrar como que funciona o boxe dele. O que torna esse estilo tão lendário é a combinação rara de velocidade, volume e uma coragem espetacular. Ele era canhoto, então ele lutava com uma movimentação que confunde normalmente um adversário. Suas entradas sempre tinham um ângulo que era estranho, combinações rápidas de 3, 4 ou até mesmo 5 golpes de uma vez. Isso com certeza é uma marca registrada dos seus movimentos. E mesmo subindo as categorias de peso, como ele fez, ele nunca deixou de fazer uma trocação franca ali com o adversário dele. Sua movimentação sempre foi muito explosiva, a resistência absurda e a capacidade de mudar o ritmo da luta a qualquer momento tornava quase impossível de prever como que era o boxe dele. E mesmo aí aos 46 anos, será que ele vai conseguir dar trabalho para os próximos adversários? E a gente tem que falar da luta mais icônica talvez da história do boxe moderno, que foi a luta entre Floyd Mayweather e Manny Pacquiao, que ocorreu em 2015. Essa luta foi feita em Las Vegas e ela movimentou uma quantidade de dinheiro absurda. Antes, um breve resumo de como foi a luta. Como você deve saber, se você lembrar de como foi o cartel de Floyd Mayweather nunca perdeu uma luta, ou seja, ele ganhou essa luta por decisão unânime dos juízes. E a luta foi como muitos esperavam, Manny Pacquiao vindo pra cima com muita agressividade, muito volume de golpe, e o Floyd Mayweather com o seu estilo muito defensivo, trabalhando bastante no contragolpe. Mas se a gente for pegar para analisar a luta através de dados, o Mayweather conseguiu atingir 34% dos golpes, enquanto o Manny Pacquiao apenas 19%. E se você pegar para ver a luta hoje, provavelmente você vai achar que foi uma luta meio fraca, sem ação. Isso porque todo mundo esperava mais trocação dessa luta. É o típico de luta que tem muito marketing envolvido, mas quando você vê o jogo, é aquele jogo meio chato de se assistir. Mas um fato curioso é o que o Manny Pacquiao revela, que ele lutou essa luta com o Floyd com uma lesão no ombro. Ou seja, ele diz não estar 100%. Mas talvez se ele tivesse ganho, a gente não saberia se ele tivesse revelado esse fato curioso. Mas falando agora de dinheiro, foi o evento de boxe mais lucrativo da história até então, com mais de 4,6 milhões de pay-per-views vendidos. Ou seja, foi um movimento de aproximadamente 600 milhões de reais. Isso somando pay-per-view, bilheteria, direitos internacionais, patrocínios e merchandising. Foram quase 17 mil pessoas a assistir presencialmente essa luta, quase um estádio de futebol cheio. E uma outra curiosidade, se você quisesse adquirir um ingresso dessa luta, tava por aproximadamente 4 mil dólares. Tava bem salgado o preço. E até hoje, nem lutas também tão famosas contra a do Floyd, contra o Conor McGregor, movimentaram o mesmo valor como essa luta aconteceu. Pra gente entender o impacto do marketing dessa luta e desses dois grandes atletas. Só que agora Manny Pacquiao se encontra aposentado. Mas será mesmo? Em 2024 ele participou de uma luta, uma exibição contra um kickboxer japonês, o Rukira Ampo. O resultado não foi um dos melhores, ele parecia fora de ritmo, mal preparado, mas segundo o seu assessor, o Sean Gibson, ele aceitou a luta com pouco tempo para se preparar e ainda assim encarou um rival mais pesado que o combinado. Agora os planos são mais ambiciosos. Pacquiao pensa em voltar ainda em 2025 para enfrentar um adversário de verdade. Um dos nomes mais especulados é Mário Barrios, atual campeão interino da WBC nos meio-médios ligeiros. Óbvio que não está confirmado 100% essa especulação, mas só o fato de o Pacquiao cogitar voltar movimenta muito o mundo do boxe. E é engraçado porque mesmo depois de uma carreira super consolidada e praticamente perfeita, ele continua sentindo essa necessidade de se provar, de voltar para os rings, ou talvez ele queira só se despedir em grande estilo, algo que ele não teve no fim da carreira. Se vai dar certo ou não, se ele realmente vai voltar ou se ele vai fazer só lutas ali como o Popó faz de entretenimento, a gente não sabe. O futuro vai nos dizer o resto dessa história. Mas uma coisa que a gente não pode garantir é que a história de Manny Pacquiao tá 100% completa. Aparentemente a gente vai ter aí mais 1 ou 2 aninhos desse grande ícone. E você percebeu que a história dele tá intimamente ligada com o Floyd Mayweather. Ele foi o nosso último documentário aqui no canal. Eu vou deixar o vídeo para você assistir agora do Floyd. Você só precisa clicar aqui, você vai assistir o documentário completo dele e mais alguns fatos curiosos de quanto que ele ganhou de dinheiro nas lutas que ele fez. Apesar de tudo, Floyd foi o lutador mais rico que o boxe já teve. Então clica aqui para ver o documentário dele. Espero que tenha gostado desse documentário. Um forte abraço e até mais.